Oi, pessoal! Você já parou para pensar por que um mesmo produto pode parecer caro ou barato dependendo do que veio antes? Ou porque seu filho acha que R$ 50 é muito dinheiro para comprar um livro, mas pouco para comprar um brinquedo? Isso tem nome e tem explicação. É o viés da ancoragem. É um mecanismo do nosso cérebro que se fixa numa referência inicial, um número, uma ideia, uma comparação, na verdade, e usa isso como base para todas as decisões seguintes. Hoje eu vou te mostrar como esse viés aparece no dia a dia, como ele afeta o comportamento financeiro de adultos e de crianças e como a gente pode criar estratégias para romper com essas âncoras invisíveis. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo! Bom, para começar, a gente precisa definir, deixar muito claro o que é o viés da ancoragem. Ele acontece quando a nossa mente se agarra num valor inicial e a partir desse valor, tudo que vem depois parece melhor ou pior, caro ou barato, bom ou ruim. A gente não percebe, mas a gente está sempre ancorando decisões. Eu vou dar um exemplo que acontece sempre, acontece muito comigo e já deve ter acontecido com você por aí. Se você vê uma blusa muito linda e olha o preço lá, tá R$ 500. Você acha um absurdo. Depois você encontra uma blusa muito parecida por 300. Essa segunda de 300 parece um achado, mas se você tivesse visto a de 300 primeiro, você também ia achar que o valor era absurdo, você também ia achar caro. E esse mesmo mecanismo opera nas crianças. Se a mesada de uma criança é sempre R$ 50 e um dia ela ganha 30, se isso precisa reajustar, os 30 vão parecer pouco, mesmo que objetivamente seja um valor significativo ali para as despesas, para a idade, para o combinado de vocês. Então a gente percebe que nesses dois exemplos, o problema não está no número, no valor específico, o problema está na âncora, na referência anterior. E aí, para a gente trazer esse conceito dentro do contexto das finanças, a gente precisa entender como o adulto se ancora e como a criança se ancora. Vamos falar primeiro dos adultos. A gente faz isso sempre. A gente usa, por exemplo, um salário anterior para julgar uma nova proposta de trabalho. A gente usa o valor da parcela para decidir se algo cabe no bolso, sem olhar o custo total, e aí a gente tem uma das maiores armadilhas, né? A gente se ancora também no preço original de um produto, mesmo quando o desconto é ilusório, né? Quando o desconto é que nem aquelas promoções que a gente costuma brincar de Black Friday, né? Quando chega na Black Friday, os produtos estão por metade do dobro. O viés da ancoragem, ele também aparece muito em decisões de investimento. A gente pega a performance, olha, né, analisa a performance de um ativo financeiro, de um investimento, e se baseia nessa experiência passada, achando que ele sempre vai render igual, que ele vai repetir aquela referência que a gente já tem. Bom, essa ancoragem invisível é uma armadilha. Por quê? Porque ela tira a nossa clareza, deixa a gente preso ao passado e dificulta a tomada de decisões inteligentes. Na verdade, ela sabota decisões inteligentes. Então, esse viés acaba atuando, como a maioria dos vieses, né? Acaba atuando como um sabotador. E antes de eu trazer aqui como as crianças ancoram, dicas práticas, eu quero falar para vocês que a educação financeira, as finanças comportamentais, esse olhar do dinheiro a partir do todo, das nossas experiências, de quem a gente é, das questões emocionais, ele é muito importante. Esse olhar, ele pauta todo o nosso trabalho. Então, se você deseja construir com seu filho uma relação menos pautada nesses vieses, que vocês aprendam a identificar quando um viés está tomando decisão, uma decisão que parece ser racional, mas na verdade não é, o ideal é a educação financeira desde cedo. Então eu deixo aqui, como em todo vídeo, né, a recomendação de ir lá no meu site, né, poderosocofrinho.com.br, vocês encontram os livros, todos têm essa mesma abordagem, os nossos cursos, os nossos produtos, e essa jornada financeira é o que vai definir o nosso nível de consciência sobre esses vieses aí que interferem nas nossas decisões e nos ajudar a construir uma relação mais positiva com o consumo. Bom, terminei meu jabá, vamos continuar agora com o conteúdo. Eu já dei aqui alguns exemplos de como os adultos costumam ancorar algumas decisões financeiras. E agora eu vou trazer os impactos dessas ancoragens, tá? Quando a gente não questiona ou não percebe as nossas âncoras, a gente fica preso a padrões antigos de consumo.
Então, por exemplo, como que isso interfere de fato na nossa vida? Você já continuou pagando uma assinatura de um streaming ou de algo que você nem utiliza, porque você já estava acostumado com aquilo? Já comprou alguma coisa só porque estava com 70% de desconto, você nem precisava e depois acabou nem usando? Ou então, já aceitou uma proposta porque era muito melhor que a anterior e não porque fazia sentido de verdade? Às vezes a gente aceita uma proposta, a gente não deveria aceitar nenhuma, mas você se sente obrigado, você se sente, na verdade, coagido a aceitar porque ela é melhor que a anterior. Então, com relação àquela referência, isso aqui tá muito bom, eu tenho que pegar. E é dessa forma que a ancoragem vai distorcendo a nossa percepção de valor. E valor é justamente uma das bases, né, da educação financeira. A gente já falou, então, de como a ancoragem funciona, como o adulto costuma, né, ancorar suas decisões. Vamos trazer agora para o universo infantil e você vai ver como esse conceito aí de finanças comportamentais, que parece que não tem a ver, né, com o mundo das crianças, tem tudo a ver com as decisões que seu filho toma, tem tudo a ver com as decisões que o seu filho toma e com os cuidados que a gente, como mãe, pai, educador, deve ter na educação financeira deles. Se no começo ali da educação financeira a gente faz aquelas trocas simbólicas com a criança e ela aprende que uma moeda compra qualquer coisa, ou que um valor compra qualquer coisa. Ai, R$ 50 é muita coisa. Muitos pais falam isso, né? Ai, você tem a nota de oncinha, com essa nota você pode muita coisa. Quando as coisas, a criança começar a perceber e as coisas não couberem mais naquela moeda, naquele valor, ela vai achar tá caro, ela vai achar absurdo. A partir do momento em que a referência, que é tudo cabe nesse valor, deixar de fazer sentido. Se a criança sempre ganha presente muito caro, muito rebuscado dos avós, se os avós às vezes ultrapassam os limites, ou até os próprios pais, ela vai acabar rejeitando algo mais simples vindo de outras pessoas. E não é por maldade, porque a criança, nossa, essa criança tá muito metida, essa criança tá pensando que a gente é rico, enfim. Não é por maldade, por birra, por nada disso. É por ancoragem. É porque ela teve tantas referências de presentes caros, quando ela ganha algo mais simples, aquilo bagunça a cabecinha dela. E se a gente for buscar exemplos reais, por exemplo, a gente, como mãe, como pai, como adulto, às vezes você acha um curso caro, não porque você mediu aquele valor, você pensou no custo-benefício, mas porque você viu um mais barato, um parecido por um valor mais barato. Você julga um restaurante pelo preço antigo do cardápio, mesmo que o contexto tenha mudado, que as coisas tenham mudado. Ou então você recusa uma proposta de trabalho porque paga menos, mas você teria mais qualidade de vida. Aquela proposta te faria mais feliz, faria mais sentido para você, e a diferença de valor ali não ia impactar tanto. Você deixa de, por exemplo, diversificar sua carteira de investimentos ou de investir num novo negócio porque está preso ao rendimento passado, aos desempenhos passados, ao faturamento passado. Você só se sente bem, só sente que fez uma boa compra quando você paga menos do que antes. Então a referência inicial acaba virando régua, mesmo quando ela não faz mais sentido. E é isso que às vezes, Caio, eu tenho muitas amigas que são assim. A gente tem a inflação e tudo, elas sempre acham tudo caro, tudo. O padrão de vida aumentou, elas ganham muito mais, elas têm condições de ter as coisas e ficar, ai, mas tá tudo muito caro, ai, mas o arroz tá custando não sei quanto, com relação ao passado. Só que se ela fizer a conta no padrão de vida, quanto ela ganhava quando o arroz custava esse valor, quanto ela ganha hoje, qual o padrão de vida dela, qual o impacto no orçamento, proporcionalmente, uma decisão mas fazendo, né, análise mesmo, refletindo, né, uma decisão mais reflexiva, ia mostrar que talvez as coisas não estão tão assim. Isso vai alimentando umas crenças na gente de que, nossa, tudo tá muito caro, tudo tá muito difícil. E muitas vezes o que tá fazendo isso é o viés da ancoragem. Então comece a prestar atenção se isso acontece com você. Agora vamos trazer exemplos das crianças, tá? Na infância, o viés da ancoragem, ele não vai aparecer na forma do valor, porque às vezes a criança ainda nem tem essa referência matemática de percentual, de estatística, de proporção. Mas vai aparecer de outras formas, que são sutis, mas igualmente fortes e vão impactar lá no futuro. Por exemplo, a criança reclama da mesada porque no mês passado ela ganhou um dinheiro extra de alguém, ou porque no aniversário fizeram uma vaquinha e deram um presente em dinheiro e ela começa a achar que a mesada dela não tá boa, que o valor é pouco. A criança que se recusa a aceitar um lanche diferente na lancheira
porque ontem teve um que amou, então só aquele é bom e ela nem quer viver as outras experiências. Ou então a criança que chora porque queria um presente igual ao do ano passado. Ou então espera que em todas as viagens ela tenha os mesmos passeios, o mesmo hotel, o mesmo conforto, as mesmas experiências que na viagem anterior ou que em uma viagem que marcou ela positivamente. Esses comportamentos, eles não são, essa criança é muito desafiadora, isso é um problema. Isso é pura ancoragem. E você vê isso até em brincadeiras. Às vezes as crianças estão brincando de figurinhas e não aceita pagar 3 figurinhas porque antes eram só 2 e aquilo é um absurdo, ela não consegue sair daquilo. A primeira referência que a criança viveu ou ouviu acabou virando base para comparar o mundo. E ela não consegue perceber, não consegue desassociar quando a realidade passa a ser outra. E vamos combinar, se pra gente que é adulto já é difícil, imagina para uma criança, né, que ainda está em formação. E é por isso que educar financeiramente não é só usar as ferramentas, cofrinho, mesada, disponibilizar um dinheiro para a criança, é entender esses impactos. Porque esses impactos, muitas vezes, eles falam muito mais alto do que saber conteúdo técnico. A educação financeira ensina a gente a recalibrar, a mostrar que a régua pode mudar. E fazer boas escolhas sempre vai depender do contexto atual e não da memória do passado. Ótimo! Falei aqui um monte sobre o que é ancoragem, como ela acontece com os adultos, com as crianças, mas vamos para a estratégia prática, que é o que a gente gosta aqui do Poderoso Cofrinho? Então vamos lá! Como que a gente pode quebrar esse ciclo? Eu vou trazer 3 reflexões para vocês para ajudar a melhorar esse padrão. Bom, primeira coisa, o valor está no uso e não no preço original. Como que a gente faz isso? A gente vai ensinar a criança, e muitas vezes a gente precisa ensinar nós mesmos, né? A se perguntar, isso vai ser usado de verdade? Isso vai me fazer bem? Isso faz sentido? Isso é bom para mim agora? Eu preciso? Parece algo muito simples, mas entender que o valor está no uso faz muito sentido. Segunda estratégia, evitar comparações automáticas. Quando a gente vai comprar ou escolher alguma coisa, tira o foco do antes custava tanto e traz o foco pro o que faz sentido hoje. Sabe aquela ideia do presente, da gente estar no presente, que o passado, o futuro, isso a gente não pode fazer nada em relação a isso? Então, as nossas decisões também. O passado servindo como referência, o futuro como planejamento, mas pensar no hoje. Pensar se isso faz sentido hoje, para o meu contexto, com o que eu preciso, com o que eu tenho, com a vida que eu levo hoje. E a terceira dica, que é a mais importante, tudo que a gente faz de hábito, tudo que a gente faz de coisas que são meio inconscientes, que a gente age no automático, o nosso cérebro aprendeu um caminho para agir assim. E como que a gente faz para desaprender? Esse caminho a gente sempre vai tender a tomar, a gente precisa criar novos caminhos, a gente precisa trazer novas referências e novos mecanismos, porque você não consegue apagar o anterior, você vai ter que substituir. E aí a estratégia é criar novas âncoras conscientes. Em vez de usar o preço anterior ou o preço de outra coisa como referência, começa a usar o propósito, a utilidade, o tempo de uso, a conexão emocional. Essas novas âncoras, as âncoras conscientes, são mais saudáveis e são mais sustentáveis financeiramente. E aí, para romper com a ancoragem, além da gente redefinir aí o nosso ponto de comparação e pensar a respeito do nosso presente, da nossa realidade, é muito importante a gente fazer algumas perguntas, tipo, se eu nunca tivesse visto o preço anterior, ou se eu nunca tivesse visto outro produto, ainda assim eu compraria? E com crianças, como que a gente vai fazer? A gente vai mudar a régua. A gente vai criar experiências em que o valor não vem do preço, mas da função daquilo que a gente está comprando. A gente vai fazer perguntas assim: esse brinquedo te diverte por mais tempo ou você só quis porque estava na promoção? E usar a pausa como ferramenta. Deixa a sua consciência trabalhar um pouquinho, porque todo viés, toda âncora vive da pressa. Então a gente precisa, urgente, ensinar as crianças que antes de tomar qualquer decisão financeira, a gente respira e pensa: isso realmente serve para mim?
ou eu só tô repetindo o que eu já vi, ou eu só tô querendo aproveitar uma promoção, ou aproveitar algo que parece melhor em relação a outra coisa, ou outra pessoa, ou outro serviço. E se perguntar, hoje vale a pena comprar determinada coisa? Pelo quê? Pelo uso, pela alegria, pela facilidade que vai proporcionar? E quando a gente começa a fazer essas perguntas antes de qualquer compra, antes de qualquer decisão, elas passam a ser os nossos novos atalhos, atalhos saudáveis. E essas pequenas pausas, elas vão ensinar que não é o antes que decide o ontem, é o agora. E, gente, para encerrar, todo mundo tem suas âncoras, mas quem aprende a soltá-las vai navegar com mais leveza, né? A gente trazendo aqui o paralelo de um navio. Se a gente fica sempre ancorado, a gente não sai do lugar. Então a gente precisa ir aprendendo a soltar essas âncoras e a substituir por coisas mais saudáveis. Porque educar financeiramente, como eu tô cansada de repetir aqui nesse canal, não é só ensinar a poupar, investir, é ensinar a pensar. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários, você já se prendeu a alguma âncora financeira? E o seu filho? Já comparou alguma coisa com base em um número anterior? Com base em uma referência diferente da que ele está tendo agora? Compartilha com a gente nos comentários, porque a sua história pode ajudar outras famílias a soltar essas âncoras aí que pesam e segurarem apenas o que faz sentido, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!